Fala, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa, para auxiliar vocês, empreendedores, na gestão do seu negócio. Pois nós sabemos que a micro e pequena empresa é que mais sofre com gestão, com contabilidade, fiscal, gestão de pessoas, processos. Então, isso está muito sobrecarregado em cima de você, empreendedor, buscando aí vencer esses desafios no seu dia a dia. Então, para te ajudar, a gente criou esse programa, o Você Pode, porque como vários empreendedores de sucesso que você vê, que você acompanha na sua cidade, nas redes sociais, muitos deles começaram pequeno, assim como você. Então, a gente traz esse conteúdo para te auxiliar, trazer conhecimento para que você possa implantar. Além disso, também a gente traz convidados para contar a sua história, como que eles fizeram, como que eles superaram as dificuldades, como eles tomaram decisões. Então, é isso que você vai encontrar aqui no nosso conteúdo, no nosso canal. E a gente sempre tem a participação do César Aquino, que nos acompanha, trazendo seu conhecimento, enriquecendo seu conhecimento conosco aqui. Seja muito bem-vindo, César. O podcast é produzido pela B2B Contábil, que acredita que os empreendedores querem crescer, querem prosperar cada dia mais, com a direção e gravação do Estúdio Casebo, do Juliano Mexerica, produzido pela Métrica Marketing Digital. Muito bem. Boa tarde, Bruno. Coisa boa, né? Exatamente. É isso aí. Que bacana esse podcast, né? Esse podcast da B2B, você sabe assim que eu tenho encontrado aderência, né? Às vezes a gente vai a um lugar, eu te vi num podcast. Eu falei, é da B2B, não é? Sim. Tá sendo bacana essas informações que a gente tem levado aí aos micro e pequenos empresários, né? E é importante, como eu comentei aqui no início, né, César? O empreendedor, ele, como eu sempre comento, né? Na verdade, nem comentei aqui no início as dificuldades, mas é o que eu sempre comento, ninguém monta uma empresa para quebrar. Pois é. E você colocou... Passa raiva também. E você colocou outra coisa agora há pouco também, que é importante. A sobrecarga, né, Bruno? A sobrecarga que a gente vem percebendo aí, né? Que tem trazido, né, para os pequenos e microempresários. Eles... tem até um livro, né? O Mito do Empreendedor, né? Sim, a gente sempre comenta dele. Né? A gente sempre comenta dele aqui. O empreendedor, ele tem na cabeça dele que ele é o tudo, né? Ele é o tudo, ele faz de tudo, ele tem que entregar tudo, ele tem que saber tudo, né? Ele acredita que ele tem que saber de tudo, ele tem que entregar todos os resultados, né? E na verdade não é, né, Bruno? Não. A gente percebe isso hoje em dia, esse jogo, né? É um jogo, né? O trabalho duro, o trabalho forçado, o trabalho quase que braçal, como era antigamente, versus o trabalho certo. Você trabalhar corretamente, trabalhar de maneira processual, estruturada, planejada, né? Para que você possa realmente fazer com que as coisas aconteçam e cheguem no resultado, né? No resultado que precisa, né? Exatamente. É isso que a gente vai falar aqui hoje, né, César? Porque sempre a gente olha, né, igual você comentou, trabalho duro, esforço sofrido, e versus o trabalho que que todo mundo almeja, né? Um trabalho inteligente, um trabalho certo e um trabalho gratificante. Exatamente. Incluir essa palavra aqui agora, que a gente não havia comentado, mas acho que seja essa ideia, de um trabalho realmente gratificante. De que você vá para a sua empresa, vá para o seu negócio e se sinta feliz de estar lá dentro. Exatamente. Então, acho que esse equilíbrio, a gente vai tentar falar aqui um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né, Bruno? E assim, o que de verdade a gente pode perceber, na grande maioria das vezes, é a falta de planejamento e organização, né, Bruno? A falta de você começar um novo negócio sem um mapa na mão. Exatamente. Né? Sem uma estrutura, sem um desenho daquilo, né? Exatamente, porque quando você sai, vamos colocar assim, para a rua, um ambiente externo, vamos dizer assim, você vai olhar e vai ver um milhão inimagináveis variáveis para você. Sim. Para onde você vai, o que você vai querer fazer, o que você vai ter contato. Isso. Se você não sabe muito bem definido para onde você está querendo ir, o que você está querendo fazer, você se perde. Exatamente. Você vai sendo influenciado por várias e várias coisas que vão te desviar do caminho ou vão te trazer mais frustrações. Isso é uma máxima antiga, né, Bruno?
que é dita como certa mesmo, no 110% certa, né? Se você não sabe para onde vai, para qualquer lugar serve. Exatamente. Inclusive para trás, inclusive para o errado, né? Com certeza. Então, assim, isso é uma máxima antiga que a gente encontra em todas as dimensões da nossa vida, principalmente na área, né, do empreendedorismo, né? Você precisa de ter um objetivo, uma meta, as ações específicas a serem traçadas, senão você vai para qualquer lugar. Né? Exatamente, você vai acabar dizendo muitos sims desnecessários. Verdade. Porque sempre tem uma urgência. Verdade. Sempre tem uma importância, uma necessidade, sempre vai ter algo a ser realizado, a ser concluído. Sim. Então, se você não consegue desmistificar isso, você pode trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, e não há problema nenhum, de certa forma, em algum momento, você dá esse sprint, vamos dizer assim. Exatamente, mas às vezes até precisa. Mas aí tem que ser um sprint inteligente. Exatamente. Por que eu estou fazendo isso e por quanto tempo eu vou fazer isso? Perfeito. Para que senão você vai sobrecarregando, e você acaba desperdiçando boa parte da sua vida frustrado, preso no negócio que não te faz felicidade. Gostaria de chamar a atenção aqui por duas questões que me vieram à memória aqui. Você sabe que tem um livro da década de 40, da área da psicologia, que fala justamente isso que você acabou de dizer. O título do livro é Dizer Sim Quando Eu Quero Dizer Não e Dizer Não Quando Eu Quero Dizer Sim. É um livro da década de 40. Me lembro agora o autor, mas é um livro da área da psicologia, sabe? E outra coisa que me chamou a atenção aqui, que me lembrei, né, é dos pit stops das Fórmulas 1, das corridas de Fórmula 1. Os pit stops, você pega, né, alguns vídeos, tem alguns vídeos no YouTube, na internet, que mostra isso claramente, né? Pit stops da era antiga, né? Os pit stops demoravam 5 minutos, né? Demoravam 7 minutos, 8 minutos, né? Eram pit stops longínquos, né? Até que se trocava um pneu. A troca do pneu era a marreta, não é? O carregamento do combustível era um tanque que eles carregavam, né? Que eles puxavam e ficava um outro cara com um outro tanque de oxigênio, porque se pegasse fogo tinha que apagar ali naquele momento, né? Depois ali em torno na década de 40, os pit stops já caíram para 1 minuto, 1 minuto e pouco. Outro dia eu estava vendo um vídeo num pit stop de 9 segundos. Então o que a gente pode observar com isso? A melhoria dos processos, né? A melhoria do planejamento, a melhoria, claro, a evolução das ferramentas, dos equipamentos, né? A evolução dos treinamentos dessas equipes, a preparação desses treinamentos, dessas equipes, né? Você também já contratar pessoas mais, né, já mais especializadas também, né? Então tudo isso evoluiu muito para que você pudesse ter menos tempo com mais eficácia. Você ser eficiente e eficaz. Você ser realmente efetivo dentro da sua empresa, né? Então isso calha muito bem nessa nossa conversa aqui agora, né? Com certeza. O que nós vamos... Talvez a pergunta é uma boa estratégia, né? Eu sempre falo em estratégia, né? Então, é uma boa estratégia você se perguntar o que eu preciso de fazer para que eu possa fazer com mais eficiência e mais eficácia para me poder alcançar o resultado de maneira mais e melhor. Com certeza, César. Essa talvez seja um dos primeiros movimentos que o empreendedor tem que fazer. Porque a gente tem que ter uma certeza muito grande. Toda pergunta tem uma resposta. É isso que você falou. Então a gente tem que parar muitas das vezes de fazer aquelas perguntas. Por que isso é tão difícil? Por que a minha empresa não cresce? Por que tá tão sofrido? Para trazer essas perguntas. Como que eu consigo melhorar? Como que eu consigo fazer minha empresa crescer melhor? Ou como que eu possa fazer para me sentir mais alegre dentro da minha empresa? Me sentir menos cansado, né?
trazer umas perguntas, mas numa afirmativa para uma solução, Exatamente. não numa frustração. É quase que uma investigação científica, né, Bruno? Exatamente. Os cientistas fazem muito isso, né? Os pesquisadores fazem muito isso, né? Eu fui professor universitário há muito tempo, né? Então a gente que trabalha com projetos de pesquisa, né? A gente trabalha sobre perguntas, sobre hipóteses, né? Hipótese de incidência. Não é isso? Né? A Nossa. gente trabalha sobre hipóteses, né? Sobre perguntas mesmo, perguntas sobre uma problemática. Não é? O que existe ali que eu posso trazer um resultado? O que existe ali de fato que eu posso trazer uma outra visão, uma outra percepção daquilo? Ou então, como que isso funciona? Né? Exatamente. Para que a gente possa trazer mais informações a respeito daquele assunto, né? Exatamente. Então, acho que o primeiro movimento que o empreendedor tem que fazer dentro dessa ideia do trabalho duro, do trabalho certo que nós estamos colocando aqui, Sim. ele avaliar a mentalidade dele. Perfeito. Que tanto que eu quero crescer, Perfeito. o que me motiva e me traz felicidade para que ele caminhe contra isso. Sim. Porque sim. problemas toda empresa vai ter. Perfeito. Teve no passado, tem no presente Perfeito. e vai ter no futuro. É. A questão é saber lidar com elas sem esforço, com Muito naturalidade. Muito legal. E aí você me fez lembrar de novo de um outro autor aqui, da Carol Dweck, né? Uma psicóloga que lançou em 2017 aquele livro Mindset. Né? Ela coloca no livro dela, do Mindset, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? O mindset fixo é justamente aqueles empreendedores, então a gente poderia classificar aqui, né? nessa área do empreendedorismo aqui. Quem que teria o mindset fixo? São aqueles empreendedores que dizem assim, eu sempre fiz assim. Síndrome de Gabriela. Não é? Eu sempre fiz assim e assim é que dá certo. Não tem jeito de mudar. Né? A gente encontra isso muito dentro das empresas familiares. Né? O avô fazia, o pai fazia, o filho continua fazendo daquele jeito. Né? Ou então a dificuldade que o filho tem, que já vem com uma nova geração, já vem com novas tecnologias, e às vezes o pai, né, os pais, a família às vezes não deixa ele empreender conforme ele está querendo empreender, porque é justamente isso. Né? Não, nós sempre fizemos assim, não tem jeito de mudar. Ou então o colaborador dentro da empresa, né, que quer promover alguma coisa nova, né? Por que não faz desse jeito? Porque não é assim, sempre foi feito desse jeito, né? Exatamente. E o mindset de crescimento, né, que é a mentalidade, né? Mindset significa mentalidade, que é justamente isso que você está colocando, por isso que eu me lembrei da Carol Dweck, né, da forma de pensar, né? A forma de pensar de crescimento. É essa, né? É você saber que a cada desafio é uma nova proposta de crescimento. A cada dificuldade é uma nova oportunidade de aprender coisas novas. Né? Essa é a mentalidade de crescimento. Então, se o empreendedor tiver essa mentalidade, né, de querer crescer sempre, de estiver aberto, uma coisa que nós já até comentamos aqui, Bruno, aprender a aprender. Exatamente. Não é? Se ele estiver disposto a isso, né, aprender a aprender, ele consegue fazer implementar essa evolução. Exatamente, fazer essa transição. Essa transição. Né, porque ele começou, muitas das vezes, um empreendedor pequeno, um MEI, isso. Em grande maioria ele começa a empreender por oportunidade. Sim. O empreendedor brasileiro, ele parte daí. Estava em crise, isso. Cansei de ser empregado, cansei de ouvir comando, direcionamento. Veio a pandemia, fui demitido. Cansei de encher o saco, vamos dizer assim, do patrão me falando. Isso. Agora eu vou fazer por conta. Por conta. Geralmente é um sentimento assim. Sim. Ou outro parecido, se ele está ganhando dinheiro, eu também posso ganhar. Então ele precisa ter uma maior organização dentro dessa mentalidade para que ele possa aprender. Isso. A adaptar a sua rotina, porque muitas das vezes ele sabe o processo, um mecânico, ele conhece a questão da mecânica muito bem, um excelente mecânico, mas talvez é um péssimo gestor financeiro, gestor administrativo. Então ele precisa aprender outras coisas. Então ele tem que equilibrar isso. E dentro disso, César, uma questão importante que você está falando também, dessa rotina, é sempre ter a iniciativa de começar, porém também é importantíssimo ter
o acabamento. Finalizações. Exato. Então, fazer as entregas, né? Exatamente. Com o mapa, ele consegue desenhar isso, né, Bruno? Se ele tiver um bom mapa nas mãos, se ele tiver um objetivo, as metas, um plano de ação a ser feito, ele vai saber exatamente as entregas que ele tem que fazer. Sim. E quando ele tem que fazer essas entregas, né? Exatamente. E a gente fala, mas como que faz isso? É. Pega um caderno. Exato. Anota. Meu objetivo, aqui eu estava comentando antes aqui, Isso, né, César? Faturar R$100 mil por mês. Isso, pronto. Pronto. Quero uma empresa de R$100 mil por mês de faturamento. Tá, e é um valor atingível para muitas empresas. Fala 100 mil, mas não é muito. Não é muito. Pela nossa realidade, da nossa cidade. Vou pegar um MEI aí, por exemplo, R$50 mil por mês. R$50 mil. Quero uma empresa de R$50 mil então, por mês. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Quais são as ações? Anota ali. Exato. E vai concluindo. Pequenas ações diárias e conclui. Você vai perceber que ao longo do tempo você se distancia, você vai colocando em prática, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu penso que se ele tiver esse mapa nas mãos, né? E é isso que você está dizendo mesmo, é escrever, né? Senta, escreve, conversa com as pessoas que sabem a respeito disso, né? Investiga, nós já falamos isso aqui outras vezes, né? Pessoa que está querendo abrir um novo negócio, está querendo empreender, né? Conversa, né? Vai investigar o mercado, vai saber como é que funciona, né? Vai falar com quem já está fazendo. E não conversa só sobre os benefícios, não. Conversa sobre também as dificuldades. Né? Qual a maior dificuldade que você tem aqui hoje, por exemplo? É uma boa pergunta. Né? O cara que quer abrir, a pessoa que quer começar a trabalhar com um aplicativo. Né? Por exemplo, vamos pegar aí, né, essa classe dos aplicativos aí agora, né? Tá cheio de gente trabalhando de aplicativo. Eu acho que eu vou começar a trabalhar com um aplicativo. Vai, tá. Pega passa um mês andando de aplicativo, né? E começa a conversar com os caras, né? Eles têm muitas histórias para contar, né? Qual que é o horário melhor para trabalhar de aplicativo, por exemplo, né? Sim. Qual que é a rota, né, melhor para trabalhar de aplicativo? Porque tem algumas... Se você trabalha, por exemplo, tem algumas rotas, né, que você ganha bem e trabalha pouco. Tem outras rotas que você trabalha muito, né, e ganha pouco. Aliás, perdão, ao contrário, né? Tem rotas que você trabalha pouco e ganha mais. Sim. Né? Por exemplo, uma rota aí de R$14, se você pega um cliente no princípio da Avenida da Moda e pega uma rota alternativa, né, e sobe até o centro, e sobe até o Trevo, por exemplo. Né? Se você pegar uma rota alternativa, você vai trabalhar pouco e ganhar muito, né? Porque você chega rápido, você chega em 1, 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos no máximo, estourando, né, dentro de passo. Mas se você passa por dentro da Avenida da Moda, por exemplo, você vai trabalhar muito. Você vai pegar engarrafamento, por exemplo, né? Ainda mais dependendo do horário. Agora, se você pega, por exemplo, né, se você pega de um ponto ao outro, vamos pegar, se você pega lá do Roda Branca, por exemplo, né, e vai lá para as Coabs, é uma rota, né, custosa, até que você chega lá. Por R$14, por exemplo, você vai trabalhar muito e ganhar pouco, não é? Quais os horários bons? Eu ando muito, eu estou dizendo porque eu ando muito de aplicativo, né? Sou conhecedor dos aplicativos aí hoje, né? Eu ando bem de aplicativo, tem até desconto. já é cliente. Tem aplicativos, tem motoristas de aplicativos que pegam às 4 horas da manhã. Você sabia disso? Tem aplicativos, tem motorista de aplicativo que pega às 4 horas da manhã e trabalha até às 13 horas. Trabalha até às 14 horas. Ele tem o resto do dia para ele poder descansar ou fazer outro negócio, se quiser. Percebe? Então, quer dizer, esses caras, por exemplo, estão fazendo com estratégia. Sim. Né? Eles estão montando a rota, estão montando a rotina, estão ganhando dinheiro. Tem motorista de aplicativo que ganha bem, cara. Que ganha bem por mês e tira líquido, um valor considerável. Relevante. Não vou dizer aqui, né, porque pode chamar a atenção de muita gente, né? Mas tem motorista de aplicativo que ganha bem, trabalhando com um aplicativo só.
E hoje nós já temos vários dentro de Passo. Então, assim, usando como exemplo isso, né? Serve para qualquer tipo de negócio. A estratégia, você trabalhar com estratégia, serve para MEI, serve para micro, serve para pequena, para média, para grande empresa, serve para qualquer tipo de empresa, de negócio, tamanho. de tamanho e qualquer tipo de negócio. Exatamente. É igual você falou aí, César. O empreendedor tem que entender que tudo tem um processo, né? Exato. Ele tem que buscar encontrar esse equilíbrio. Tem empreendedor que é mais enérgico, tem empreendedor que é mais... Tem empreendedor que é mais arrojado, né? Mais ousado, mais cheio de energia, cheio de vontade. Cheio de energia. Só que tem aqueles outros que também são cheio mais de estratégia, são mais seguros, precavidos. Só que talvez algumas vezes ele limita a ação. Então esse aqui talvez tenha que acalmar um pouquinho. Perfeito. E esse daqui às vezes tem que ser mais ousado um pouquinho. Isso. Por isso que nesse momento aqui, que o ambos tem que fazer é o de descanso para poder refletir. Eu vou pensar ou eu vou para entender qual momento que ele vai pensar e qual momento que ele vai agir. Exatamente. E dentro do processo... Equalizar isso, né? Exatamente. Equalizar. Esse é um movimento que tem que fazer diariamente. Diariamente, né? Tem que mapear isso, né? Talvez a gente venha um pouco contra a maré, né, Bruno? O que os grandes gurus estão dizendo por aí é que você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho de bacia gelada, né? Sai correndo. Agora a mania é essa, né? É de você tomar um banho de banheira com gelo, né? Agora o negócio 365 dias do ano, agora é tomar banho com banho gelado, né? Essa Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, já fazia isso. Não é? Mas não foi isso que fez ele ter sucesso, não, Bruno. Né? Acho que foi a constância, a disciplina. Exatamente. Então, assim, não é esse exagero, né? Não. De fazer coisas que vai levar o cara ao sucesso. Não. Né? Não é isso, porque acredito que é constância. Porque eu lembro, num livro que eu li, o autor ele contava a história seguinte, que tinha 2 expedições indo para o Polo Norte ou Polo Sul, não me lembro. Sim. Certo? Só que aí o que acontecia? Todo mundo sabe, frio, tremendo. Isso. Então você tem que planejar muito bem a trajetória, o percurso, o tempo ali de tudo, senão você vai ficar sem recursos e pode se desprotegido e morrer no frio. Isso, né? Exatamente. Congelado. Esse livro chama Vencedoras por Opção. Que conta essa história. Essa história. Não, mas não foi nesse, não. Foi num outro livro. Legal. Eu sei que no resumo, lá no final, na síntese lá, ele falou que um grupo não conseguiu. Porque ele foi desesperadamente, sem ter um planejamento, sem ter uma organização, enquanto o outro que não. Nós vamos começar tal dia, tal horário. Rotina. Desculpa, a gente vai começar tal horário do dia e a gente vai caminhar tantos quilômetros por dia, independente se o tempo está favorável ou não está favorável, mas a gente tem que cumprir essa meta diária. Constância. Mas dava para mais tempo hoje? Não, mas a gente precisa, para uma medida de segurança que a gente entendeu, é só até aqui. Exatamente. E foi só até aqui que ele foi e ele conseguiu. Exatamente. Então, ou seja, tem que ter uma constância ali para você fazer. Tem que ter o planejamento. Porque aí onde foi que se fala-se. Exatamente. Acabei de lembrar, tentar trazer um link onde que Napoleão perdeu a guerra para a Rússia. Exatamente. Foi invadir a Rússia. Numa época que não tinha como subir. Exatamente. Frio danado. Exatamente. Morreu realmente todos os soldados congelados. E era um cara estrategista, viu? Exatamente. E era um cara extremamente estrategista, né? Acho que mas por algumas circunstâncias, empolgação. Né? Foi a empolgação, foi a euforia demais de ele, né, de toda a sociedade naquele momento, né, colocar ele como um grande, né, imperador, e ele começou a enfiar o pé pelas mãos. Né? E aí é uma outra história. Mas então isso é o importante, né? O trabalho duro e o trabalho certo, né? O trabalho inteligente, talvez a gente poderia concluir dessa maneira, né, Bruno? O trabalho constante de dureza, né?
que é inclusive o que a gente traz do antigo, né? Dos tempos antigos, o trabalho braçal era o trabalho duro, né? Com as novas tecnologias começou a ficar mais eficiente, mais eficaz. E aí então, para que você possa realmente ter bons resultados, não é o fato da dureza, né? Não é o fato do trabalho em si, né? De você fazer muito, mas fazer o certo, né? Fazer com inteligência, fazer com mapeamento, fazer com processo, fazer com uma mentalidade aberta de aprendizado, né? Então, se a gente pudesse deixar aqui uma mensagem para os empreendedores aí, né? Esteja preparado para aprender, né? Aprenda a aprender, né? Olhe para a sua mentalidade e procure buscar estratégias em torno de você para que você possa trabalhar mais e melhor, não mais, né, e de maneira mais dura. Com certeza, César. Acho que a ideia tem que ser essa. Tem que ser essa. A ideia tem que ser essa. Trabalhar de uma forma que traga satisfação, traga alegria, olhando para aquilo que faz sentido para ele como empreendedor. Porque é ele que vai decidir, ele que vai ser feliz e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Exatamente. É entender o tanto que ele quer crescer, o que ele precisa fazer, olhar para o seu processo também, né? Exato. Ver uma maneira de simplificá-lo. Tem que ter processo, mas o processo não pode ser burocrático. Tem momento que engessa. E isso tem que ser um constante, né? A fórmula mágica do sucesso de toda a empresa. Se a gente pudesse ter uma fórmula mágica, né? Exatamente. É ter uma certeza que problemas sempre vão existir. Com certeza. Só que todo problema tem uma solução, toda pergunta tem uma resposta. Exatamente. Se ele realmente está disposto a caminhar quanto a isso, vai ficar um caminho sem esforço. Eu tinha um professor na escola, no Colégio Tiradentes, que dizia assim: todo problema já traz junto uma solução. Sim. Né? E se a gente for observar, é verdade. Eu acho que isso é uma frase até de Einstein, se não me engano, que todo problema traz junto uma solução. Então, é perguntar, né? Para o problema, né? Qual é a solução que você quer que eu tenha, né? Como que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Como que é a solução? É isso aí. Porque realmente você pode sair de um MEI para ser uma grande empresa. Perfeito. Mesmo no MEI, você tem que ter o planejamento ali. Isso. Eu sei que no momento que eu vou sair do MEI, o meu regime tributário vai mudar. Eu preciso entender como que eu vou pagar os impostos diferentes. No MEI eu posso contratar um só funcionário, então já sei que eu vou contratar mais, eu crescer, já preciso me organizar quanto a isso. Então isso você vai ajustando nessa disciplina, né? E busca auxílio, né? Com certeza. Busca auxílio. Porque realmente... Contabilidade está aí, né? Exatamente. Né, a gente não precisa saber tudo. Exatamente. E nem teremos a audácia de dizer que a gente vai saber tudo. Exatamente. Mas a gente precisa de apoio, né? Exatamente. Ter uma noção para fazer as escolhas, né? Nós vamos de mãos dadas, né? Vamos juntos, né, Bruno? Certamente. Vai mais longe, sozinho, né? Vai mais longe, não é isso? Exatamente. É isso aí. Isso aí, empreendedor. Quero agradecer a sua participação, por estar nos acompanhando, nossos conteúdos aqui diariamente, né? Sempre comentando, compartilhando. Te agradeço bastante. E peço que continue enviando esse vídeo, esses conteúdos para os seus amigos, para que a gente possa levar esse conhecimento, essas informações a um número cada vez maior de pessoas. Agradeço ao César aqui a sua presença, agradeço ao Juliano Mexerica aqui pela direção, pela produção, e a todos vocês aí. Grande abraço. Beleza, grande abraço a todos vocês. Estejam sempre conosco, porque a cada dia a gente traz aqui uma mensagem nova, um comentário novo, um assunto novo, para poder te ajudar a alcançar o sucesso que você quer. E você pode, como o podcast diz. Forte abraço.